Beleza, então boa noite aí a vocês que estão aqui na sala. A gente vai dar continuidade aí aos assuntos que estão sendo tratados na disciplina de Laboratório de Redes Locais. Nós falamos sobre VLAN, o último assunto que nós tratamos, e depois nós fizemos aí um período aí de, vamos dizer assim, de pausa, né, onde vocês fizeram a prova, né, da disciplina, e na última aula a gente tratou sobre o projeto integrador, né? Então, a gente vai dar continuidade, meio que alternando entre momentos para vocês trabalharem no projeto integrador, momentos de discussão de assuntos, né? Então, assim, eu vou começar a aula hoje, eu não vou para o conteúdo do NetAcad diretamente, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, que vocês possivelmente passaram aí quando foram fazer os exercícios relacionados com VLAN, e que pode se tornar problema quando vocês forem trabalhar com VLANs em redes maiores, né? Então, tem a janela do meu Packet Tracer. Eu vou montar um cenário simples aqui, só para vocês poderem perceber uma coisa. Vou colocar aqui 3 suítes nesse cenário. A gente viu isso várias vezes também. Eu vou pegar aqui 2 PCs. Vou colocar um PC aqui conectado nesse suíte. Vou colocar um outro PC conectado aqui. Aliás, vou pegar mais 2 PCs. Vou colocar outro PC aqui, outro PC aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou apagar um desses PCs e vou passar o PC1 para o lado de cá. E vou colocar um PC4 aqui. Vou fazer as conexões. Deixa eu pegar aqui, por aqui que é mais rápido. Fazer as conexões aqui. E vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a porta Giga 01 desse switch, vou conectar na Giga 01 daqui. Vou pegar a Giga 02 desse daqui e conectar na Giga 02 daqui. Tá? Qual que é a minha proposta nesse exercício aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai configurar o cenário. Deixa eu fazer um zoom aqui, que é mais fácil de enxergarem, principalmente o Israel que está no carro aí. No celular fica mais difícil de visualizar isso aqui. Aí. Então, a ideia é o seguinte, até um exercício aí de revisão das VLANs. Eu vou fazer a configuração desse cenário de modo que esse PC3, ele vai pertencer à VLAN de número 10. Então, o PC3 da VLAN 10. Esse PC1 também vai pertencer à VLAN 10. Então, eu quero que, nesse cenário de rede local, o PC1 consiga conversar com o PC3. Né? O PC2, eu vou dizer que ele vai pertencer à VLAN 20. E o PC4 também. VLAN 20. E agora eu vou configurar aqui o switches, né, para poder permitir a comunicação. Aliás, eu vou fazer outra coisa aqui. Eu vou dizer que esse PC1 vai trabalhar com o endereço IP 192.68.0.1 e o PC3 192.68.0.3 /24, tá? /24. O PC2 vai ser 192.68.1.2 /24 e o PC4 192.68.1.4 /24. Então, eu tenho aqui uma topologia montada para a gente poder brincar um pouquinho aqui. Bom, então, antes de falar das VLANs, provavelmente dito, vamos configurar os endereços IP aqui nesses equipamentos, né? Então, vou aqui abrir o meu PC. Acho que vou ter que mudar minha tela de compartilhamento com vocês, senão não vai aparecer a janela do PC.
compartilhar a tela inteira, que aí vocês enxergam aí as janelas do Packet Tracer. Beleza. Então, vou configurar aqui o PC1, configurar o endereço IP para ele. Eu determinei que vai ser esse endereço aqui, 192.68.0.1, a máscara é a máscara padrão. O PC3, o endereço IP é 192.68.0.3, tá? Com a máscara padrão. No PC2 vai ser 192.68.1.2, máscara padrão. E no PC4, 192.68.1.4, máscara padrão. Bom, então percebam, eu tenho duas VLANs planejadas, né? Eu ainda vou ter que criar essas VLANs. Duas VLANs diferentes, né? VLAN 10 e VLAN 20. Eu tenho dois PCs em cada VLAN. Observem, uma coisa que é importante quando a gente fala de VLAN, que o esquema de endereçamento IP que foi utilizado consiste de prefixos de endereço IP diferentes de uma VLAN para outra. Então, as máquinas que estão na VLAN 10 necessariamente devem utilizar endereços IP do mesmo bloco, que tem o mesmo prefixo, para poder se comunicar, assim como as máquinas da VLAN 20 também têm o prefixo igual, né? E esse prefixo da VLAN 20 tem que ser diferente do prefixo da VLAN 10, porque a ideia básica de VLAN consiste em ter redes locais separadas, só que separadas de uma forma lógica e não de uma forma física. Tá? Bom, vou criar as VLANs agora. Então, vou pegar aqui no switch 0, por exemplo, e vou criar essas VLANs. Como é que eu crio VLAN? Me ajudem aí. É um exercício aqui de revisão. Como é que eu crio VLAN? Alguém me ajuda? Diego, você tem condições de responder? Beleza. Então, vamos lá, vou te ajudar. Criar VLAN. Eita. Criar VLAN. Eu vou entrar no modo de configuração global. Então, enable. Configure terminal. No modo de configuração global. E aqui no modo de configuração global eu crio VLAN. Né? Então, no caso aqui, eu quero criar VLAN 10 e quero criar VLAN 20. Então, eu vou lá, criar VLAN 10. Ele entra no modo de configuração da VLAN. O que eu posso fazer aqui? Eu posso sair, eu posso atribuir o nome para VLAN, eu posso usar o comando no, quando eu quero desfazer alguma coisa, eu posso usar esse comando aqui, remote span, né? Que a gente não falou quando tratamos de VLAN. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é colocar um nome. Então, vou colocar um nome aqui, por exemplo. Essa VLAN 10 vai ser a VLAN do NTI, né? Onde o Diego trabalha. Beleza. Agora eu vou criar outra VLAN. Oi? Eu fiz assim, ó, eu dei enable, né, configura terminal, aí VTP domínio, dominem, né, VLAN 10, aí depois eu dei o nome, laboratório 1, e depois eu dei um end. Peraí, vamos lá. Deixa eu tentar entender o que você fez. Estava no modo de configuração global aqui, né? Isso. Você deu qual comando? Aí eu dei um configure terminal, injectar aí. Depois eu dei um VTP dominin. DOMAIN. Para quê? Ah, foi o que eu achei no site da Cisco lá, que eu estava configurando, criando a VLAN. Tá. Então, lembra que nós conversamos na aula de ontem, Diego? Qual que é o meu objetivo com essa disciplina?
permitir ou fazer com que vocês consigam configurar aquilo que é pedido, mas entendendo o que está fazendo. Né? Então, Então, assim, eu procurei entender, só que não falava nada explicando. Eu falei, de certo é assim que tem que fazer. isso Depois eu fui daqui. normal. Aí eu lembrei que era Velan, eu coloquei Velan 10, o nome para ela e depois eu saí. Uhum. Esse VTP é o que nós vamos falar na aula de hoje. Eu estou exatamente aqui fazendo uma provocação para a gente usar o VTP. Tá? Mas, assim, o VTP, a princípio, ele não tem nada a ver com VLAN. Tá? Uhum, Assim, ele não é obrigatório de ser utilizado para você criar VLAN. Tá? uhum, Tanto é que o VTP é um protocolo proprietário da Cisco. É só a Cisco que tem isso. Então, se uhum. você vai trabalhar, por exemplo, na configuração de VLAN no outro equipamento, você não vai ter o VTP à disposição. E não precisa dele. Já não vai Né? dar certo. Não precisa. Então, como é que a Tá. gente cria VLAN? A gente simplesmente coloca o comando VLAN, né, com o número dela. Pronto. Uhum. Criei VLAN 20. Isso. Tá? O que eu posso fazer com VLAN? Poucas coisas, né? Eu posso, por exemplo, dar um nome para VLAN, como eu fiz agora há pouco, a VLAN 10. É, eu só fiz. Tá? Então, com esse comando, você está criando a VLAN. Pronto. Uhum. Tá? E aí o que eu quero mostrar, o que eu quero que vocês entendam é isso aqui. Ó. Então, criei a VLAN 10, coloquei o nome para ela. Agora estou criando a VLAN 20, né? Vamos colocar um outro nome aqui, sei lá. Eu criei uma VLAN 10 do NTI, vou criar a VLAN 20 sei lá, secretaria. Estava pensando como se fosse a estrutura da escola. Secretaria. Então tem a VLAN do NTI, tem a VLAN de secretaria. Qual o objetivo da criação de VLANs? Fazer com que o tráfego de uma VLAN não seja visualizado pelas máquinas da outra VLAN. Isso é um mecanismo de segurança, além de um mecanismo que ajuda na performance da rede. Tá? Então, criei as VLANs aqui. Agora, para que esse PC1 de fato pertença à VLAN 10, né, eu preciso fazer alguma coisa. Olha só, o PC1 ele está conectado no switch aqui na interface FAST01. Está acompanhando aí, Diego? Tô sim. Tá? A interface FAST01, se eu observar que essa tabelinha aqui, ó, olha lá em cima. FAST01, link up, VLAN, o que você está vendo aí? Dá para enxergar? Tá, eu tô dando zoom aqui. É, a Velan tá down, né? Não, lá em cima. A porta FAST01. Ah, tá up. Tá um debaixo dela. A porta está up. E a qual VLAN que ela está vinculada? Tá na um. VLAN 1, né? A coluna VLAN, que número que você enxerga nela? Na coluna VLAN. Só tem o número um, né? Só tem número 1, né? Por quê? Você Não, lembra? não vou lembrar para te explicar. Porque esta é a VLAN padrão do equipamento, Ah, é o padrão, verdade. né? Quando você adquire o equipamento da Cisco, ele que suporte VLAN, né? Que nem todo equipamento suporta VLAN. Ele vem com uma VLAN já de fábrica, que é a VLAN 1. Então, todas as portas estão associadas a essa VLAN. Isso acontece com outros equipamentos também. Tá? Eles vêm já de fábrica com uma VLAN criada, normalmente a VLAN número 1, tá? E todas as portas vinculadas à VLAN 1. Bom, isso daqui é para vocês se lembrarem que não adianta criar a VLAN. Para eu dizer que o PC1 está vinculado à VLAN 10, eu preciso fazer com que a porta na qual o PC1 está conectado, a porta no switch, né, ela seja vinculada à VLAN 10. Então, se eu fizer um comando aqui, ó, show VLAN brief, eu consigo visualizar, né, a distribuição de portas do meu switch pelas VLANs. Então, eu tenho aqui a VLAN 1, que é a VLAN padrão. Eu tenho a VLAN 10, que eu criei, né, que eu chamei de NTI. Eu tenho a VLAN 20, que eu criei, que chama de secretaria, e tem essas outras VLANs aqui, que são VLANs estendidas. Né? Que são VLANs estendidas, não. São VLANs utilizadas para outros propósitos. Observe que todas as portas do switch, como você viu naquela tabela lá, estão vinculadas a VLAN 1. É o padrão. Tá? Eu quero fazer com que a porta, né, FAST01, essa daqui, ó, ela deixe de estar vinculada à VLAN 1 e passe a estar vinculada à VLAN 10, que foi a VLAN que eu planejei aqui. Ó. Como é que eu faço isso?
Agora você tem que criar uma subinterface, né? Setando a VLAN e configurando o IP, né? Eu crio subinterface aonde? Aí Subinterface eu crio no roteador. Eu não verdade, estou no roteador. verdade. Você tá no switch. Eu estou no switch. Né? Então, assim, e na verdade eu crio subinterface quando eu quero fazer o roteamento entre VLANs. Não é isso que eu estou querendo fazer aqui. Eu quero Tá certo. simplesmente vincular essa porta aqui, né, do switch, a VLAN 10. É isso que eu quero fazer. Né? Então, o que eu faço? Eu tenho que entrar na configuração da porta. Né? Eu tenho que entrar na configuração da porta. Ou seja, a ideia, Diego, é semelhante ao que você está falando aí de criar subinterface, né? É. Só que eu não vou criar subinterface aqui, eu não estou no roteador. Eu vou acessar a interface que eu quero configurar para vincular a VLAN desejada. Tá? Então, eu vou acessar a interface. Configuração global, tá? E entra a interface. Interface, fast 01. Pronto. Estou na interface. Agora eu vou vincular. Né? Se fosse uma subinterface do roteador, né, eu teria que usar aquele comando encapsulation, etc, etc. Né? Aqui é Ah, mais tá. fácil. Aqui eu vou usar o comando switchport, né? Eu lembrei. Switchport access, Mod VLAN, access. muita VLAN. Pronto. Né? Então, com esse comando aqui, eu vinculei a porta FAST01 a interface, a VLAN de número 10. Tá? Se eu executar o comando show VLAN brief novamente, olha aqui, a porta FAST01 está vinculada a VLAN 10. Tá? Uhum. Vamos fazer a mesma coisa agora para a porta que conecta aqui o PC2 no switch. Né? Que porta que é? Vamos ver. É a porta FAST02. Né? Então, vamos fazer a mesma coisa. Diz aí, Jay, o que eu tenho que fazer? Agora eu quero que a porta FAST02 seja Tá, vinculada ao VLAN 20. enable, né? Configure terminal. Isso, vamos lá. É, Configura o terminal. interface aí a FA0/2. Isso. Aí um switch port mod access. E dá um switch port access VLAN e o nome da VLAN. Isso, exatamente. Port Mode Access. Minha máquina travou aqui. Isso. Port Access VLAN 20. Tá? Você percebeu que quando eu executei a vinculação da porta FAST01 a VLAN, eu não usei esse comando? Você não usou um. Já Eu foi não, direto, né? eu não usei esse comando. Né? Para que serve esse comando? É outro também que não vou saber. É pra. Ai, também fugiu da mente. Além do modo Access, qual outro modo que a porta pode ter? Outro modo? Tem o É. mod trunk também, né? Oi, não entendi. Mod trunk. Isso, exatamente. Então, a configuração do modo de operação da porta pode ser Access, né, ou Trunk. Tá? O que significa uma porta no modo Trunk? O que eu me lembro agora de relance é que o modo access você vai dar a conversação do switch para o computador. Isso, exatamente. E o outro você vai dar do switch para o roteador, no caso. A outra ponta, né? O modo Trunk. Isso, Isso. Do switch para o roteador ou de um switch para o outro. isso. Tá? Exatamente. Então, assim, é, é essa a ideia, você entender o porquê dos comandos, né? Por que eu não executei o comando switchport mode access aqui? Porque eu já sei que o modo de configuração do switch padrão é access. Tá. Eu já sei, né? Mas se você não tem certeza, né? Ou se você quer garantir, né? Então você pode colocar isso aqui, sem problema algum, tá? O interessante você entender é que se eu tivesse feito isso daqui e por um acaso, aqui no caso é um switch, entre aspas, novo, né? Ninguém tinha feito nenhuma configuração. Numa situação real, né, por exemplo, se você está indo no NTI, aí o Gil te pede para você configurar um switch, né? Suponha que tem switch da Cisco aí, né? Uhum. Mas um switch que já está em operação.
alguém já mexeu. Ele fala assim, Diego, entra nas configurações do switch de tal lugar, né? E configura a porta FS02 para estar vinculada a VLAN 20. É interessante, sim, Diego, você colocar esse comando. Por quê? Você não sabe se quem mexeu no switch antes, por um acaso, deixou essa porta aqui no modo trunk. Ah, tá. Se a pessoa tiver deixado no modo trunk e você tentar fazer isso, não vai funcionar. Tá? Porque a porta, no modo trunk, ela não reconhece esse comando. Né? Ela só reconhece esse comando quando ela está no modo Access. Então, sim, quando você vai fazer a vinculação de VLAN a uma porta de acesso, é interessante que você, por garantia, execute esse comando aqui, o Mode Access. Tá bom? Uhum. Então, beleza. Nesse switch aqui, né, nós criamos as duas VLANs, VLAN 10 e VLAN 20, e vinculamos as portas, né, as portas adequadas a essas duas VLANs. Maravilha. Será que se eu fizer um ping desse PC1 no PC3, né, os dois estão configurados com endereços IP do mesmo bloco, né? Será que se eu fizer um ping desse PC1 no PC3 vai funcionar, Diego? Não, porque você não setou na porta do switch pro computador 3, né? Isso, né? Então, o computador 3 eu tenho que configurar aqui, né? Isso. Então vamos lá, me ajuda aí. Como é que eu faço? Criar VLAN, né? Você que faz o show. O que eu faço primeiro? Tá, dá um enable, configure terminal. Uhum. Aí você dá um VLAN. Eu tenho que criar a VLAN de novo? Tem porque é o outro computador, né? E outro switch. Isso, exatamente, né? Então, VLAN 10, né? Vamos colocar o nome para ela, né? NPI, é isso, né? Isso. Agora VLAN 20. Vou colocar o nome Secretaria. para ela. Secretaria, que eu tinha dado, né? Isso. Secretaria. O que mais? Agora você vai setar a VLAN, né? Setar a No... VLAN? Você vai dar o configure terminal, a interface, na verdade. Isso. Tá, beleza. Então nós vamos ajustar aqui a interface a cada VLAN, né? Vamos ver aqui Isso. o PC3, ele está usando a FS01 e o PC4 está usando a FS02. Então, vamos lá, me ajuda aí. O que eu Não, faço? não precisa sair tem que sair daí também, não tem? Da VLAN aí? Daqui eu tenho, com certeza. Né? Eu tenho que sair daqui, que eu estou no modo de configuração de VLAN. Então, existe. E agora você vai dar um interface, né? Isso. FA0/1. Aí switch port access VLAN 10. Port, Switch Access, port VLAN 10. VLAN Access. 10. Beleza. Por garantia, eu vou fazer o switch port mode access, né? Uhum. Beleza. O que mais? Agora a 20, né? Que Ah, agora você vai dar um interface FA0/2. uhum. Aí você vai dar um switch port access VLAN 20. Muito bem. Vamos colocar aqui o switch port mode access. Também. Maravilha. Agora eu consigo pingar de um PC no outro? Eu não estou numa dúvida porque eu acho que você já colocou os IP dentro da máquina, né? Já coloquei os IPs, olha só. Então Se eu parar aqui, ó. Oi? tá, Pode eu falar. acho que ainda não vai pingar porque você tem que dar um mod trunk entre os switches aí agora. Uhum. Porque essa porta aqui, ó, a Giga 001 e a Giga 02, se a gente olhar aqui o switch port, o switch port não, o show VLAN brief, né, a porta Giga, as portas Giga estão vinculadas a qual VLAN? Tá na Giga 01 e Giga 02. Estão vinculadas a qual VLAN? Nenhuma, né? É na 1, na principal, na padrão. Está vinculada a VLAN 1, né? E aí, qual que é a ideia de comunicação usando VLAN? Quando o PC produzir o seu frame, né, o seu quadro, o switch vai detectar que ele veio da VLAN 10 e vai encaminhar para todas as portas vinculadas à VLAN 10. Só que não tem nenhuma outra porta vinculada à VLAN 10. Então, ele não iria encaminhar para o switch de cima. Uhum. Certo?
Então, como você Certo. disse, eu preciso transformar isso aqui numa porta tronco para poder fazer o quê? Para que, que serve? Para que eu faço a transformação de uma porta em porta tronco? Ele tem a comunicação, né? Entre os switches aí. Tá, mas Ou... o que a comunicação entre switches ela existe, Diego. Ela existe. Olha só, para te provar que existe. Eu vou fazer um ping do PC. Não, não vai dar mais não. Né? Se eu não tivesse mudado aqui a configuração, eu ia te mostrar, eu ia te mostrar o seguinte: É. se o PC2 estivesse ainda vinculado a VLAN 1, assim como o PC4, eles iriam se comunicar. Ah, não, eles iriam. Tem comunicação entre os VLAN, entre os switches. Tá? Mas o que acontece? Quando esse PC produzir um frame, um quadro, esse switch ele só vai encaminhar para as portas vinculadas à VLAN de origem. A VLAN de origem é VLAN 10. Então ele vai verificar as portas que ele tem, né? E vai procurar quais são as portas vinculadas à VLAN 10. Olhando essa tabelinha, você consegue ver. Ó, só a primeira, que é por onde veio o quadro. Então, esse switch ele não iria encaminhar para o switch 1. Por quê? Porque essa porta não está vinculada à VLAN 10. Né? Eu poderia usar aqui um switch port mode, um switch port access VLAN 10 aqui? Poderia. E aí a comunicação aconteceria. A comunicação aconteceria, porque aí ambos estariam usando a VLAN 10. Tá? Só que eu teria problema com a VLAN 20. Conseguiu Entendi. enxergar? Uhum. Então tem que transformar em tronco. Vou repetir a pergunta. Então, para que eu vou transformar essa porta em porta-tronco? A comunicação entre switch já está acontecendo. Não lembra? Não, cara. Eu sou obrigado a configurar. Quer ver? Eu vou te mostrar uma outra coisa aqui. Ó, eu vou fazer com que a comunicação aconteça sem configurar essa porta-tronco aqui, ó, só para você poder ver. Nós não fizemos a vinculação da porta FAST01 com a VLAN 10? Sim. Agora eu vou fazer a vinculação da porta Giga01 com a VLAN 10. Ó, do jeitinho que a gente fez com a FAST01, certo? Uhum. Agora eu vou lá no. Aqui não vai dar certo porque eu tenho esse switch aqui de cima. Né? Eu ia fazer diferente. Não vai dar certo. Não vai dar certo por causa do switch de cima. Então eu vou desfazer isso aqui. Isso aqui. Não vai dar certo o que eu estou querendo te mostrar. Tá? Então vamos lá. Vamos à solução de uma vez. O que eu queria dizer é o seguinte: se eu configurasse aqui que essa porta seria vinculada à VLAN 10, essa aqui também e essa aqui também, a comunicação iria sair daqui do PC1 e iria chegar no PC3 tranquilamente. Tá? Porque o Só não caminho ia chegar todo. no, né? Não ia chegar no quarto ali. Isso, o caminho todo seria, digamos assim, adequado para a comunicação da VLAN 10. Mas não aconteceria a comunicação do PC2 com o PC4, por quê? Porque eles não pertencem ao VLAN 10, eles pertencem ao VLAN diferente. Tá? Então, para que serve a configuração de porta-tronco? Para você dizer para o switch que você precisa que ele encaminhe pelo link tronco pacotes, quadros de qualquer VLAN. Então, você configurando a porta como tronco, você está dizendo para o switch que ele tem autorização, perdão, para poder encaminhar quadros de qualquer VLAN por aquela porta. É como se fosse uma ramificação de galho de árvore, daí ele passava por várias. Isso, Um cabo isso, virtual lá dentro isso, do cabo físico. isso, exatamente. Tá? Entendi. Então, é como se aqui, essa analogia foi perfeita. É como se aqui nesse cabo eu fizesse uma ramificação. Ao invés de um cabo, eu estaria permitindo dois cabos. Né? Um Entendi. para VLAN 10 e outro para VLAN 20. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Como é que eu crio uma porta? Como é que eu configuro essa porta como porta-tronco? A Giga 01. Já até estou aqui na interface. Giga 01. Como é que eu transformo ela na porta-tronco? Você tem que dar um interface, né? Eu já fiz aqui. Ó.
Ah, tá, Giga 01, aí você tem que dar um sweet port mod trunk. Aí depois você dá um sweet port trunk nativo VLAN e o número da VLAN. Qual o número de VLAN? É a 10, né? Não sei. Por que 10? É porque é um dos cabos virtual que vai comunicar na VLAN 10 lá, no Hum. outro PC. Tá, mas eu tenho a VLAN 20 também. Por que 10? Por que eu colocaria 10 aqui e não 20? Ou poderia ser uma ou outra? Aí eu vou te fazer aquela pergunta que eu estou te provocando desde da aula. É. Para que serve esse comando? O sweet port trunk native, É, essa também eu não notei, cara. pois é. Olha só, vou te mostrar que eu não preciso fazer nada aqui. Ó. Porque tem outro comando que eu usei também, que é o sweet port trunk allowed Uhum, VLAN ADD é o nome da VLAN. uhum. Isso. Mas não precisa de nada disso. Ah, capaz. Assim, dependendo do que eu quero fazer, Diego. Ah, Né? tá, não, certo, certo. Você já sabe o que você quer fazer, então você já corta o Então, caminho. aqui, para eu poder permitir a comunicação desse PC1 com esse PC3, eu não preciso desses comandos adicionais. Né? Basta eu dizer que essa porta aqui é uma porta tronco. Aqui, ó. Tá? Bom, mas não basta só isso aqui também, não. Eu tenho que chegar aqui no switch 2 e dizer que essa porta aqui também, a porta giga 02, é tronco. Tá? Entendi. Int giga 02, dizer que ela é uma porta tronco. E no switch de cima lá, ele tem que ter também? Então, é Entendi. isso que eu queria te perguntar agora. E o switch de cima, não faço nada? Não, ele tem que ter também, né? Tem que, Dos dois lados. tem que ter o quê? É a porta-tronco também. Olha só. É, esse switch de cima está usando as interfaces giga 01 e 02 também, certo? Certo. Tá vendo aí? Uhum. Bom, tem um comando que eu uso para poder verificar se o switch tem alguma porta configurada como tronco, tá? Que é o comando show interface trunk. Então eu verifico quais são as interfaces tronco, ok? Uhum. Bom, se não tiver nenhuma interface tronco, não vai mostrar nada para mim, tá? Eu configurei, eu dei algum comando desse switch aqui, desse switch de cima? Por Não, enquanto não, né? não. Por enquanto não. Então, a expectativa é que não tenha nenhuma porta tronco, certo? Certo. Expectativa e realidade. Ué, Tem duas portas tronco. não entendi não. Tem duas portas tronco. Só que ele identificou automático Olha aquela aqui, olha aqui. é automático. Tá? Ah, Isso é uma olha. outra coisa que eu vou falar na aula de hoje. Tá? O modo de operação padrão das portas de switch da Cisco é o modo automático. O que significa ser modo automático? O modo Ele automático é o identificou. seguinte: se a porta. Então vamos lá. O switch 1 tem a porta giga 01 no modo automático, certo? Uhum. Muito bem. O que significa isso? Cadê a porta giga 01? Está aqui. Aí. Então, essa porta é no modo automático. O que significa? Significa que, se a porta do outro lado do link for configurada como modo acesso, a porta desse switch 1 também será acesso. Se a Mesmo porta do outro lado for configurada como trunk, a porta do switch 1 também será trunk. se for invertido aí, em vez de ser Giga 01, for Giga 02. Do mesmo lado ali, ó. Ele sai pela Giga 01 e entra na Giga Não 02 tem desse problema mesmo nenhum, não. lado. Sem problema, sem problema. Não importa o número da porta. O que eu estou Ah, querendo tá. dizer é o seguinte: essa porta aqui, giga 01, não é a porta do switch 1 que é usada para conectá-lo ao Sim. switch 0? Sim. Poderia ser qualquer outra porta. Né? A ideia é o seguinte: se no switch 0 eu configurei essa porta como sendo trunk, né? No switch 1, qualquer que seja a porta que eu usei para conectar esse cabo, se ela Ela vai estiver no modo automático, ela também se tornará um tronco. ela identifica. Eu não Ela entendi. identifica. Tá Legal. certo? Bom, então,
Você acha que vai ter comunicação agora entre o PC1 e o PC3? Agora tem? Vamos testar? Hum. Se a gente tivesse numa aula presencial e você estivesse olhando para minha cara, você ia ver que eu dando um sorrisinho aqui. É possível. Maroto, né? Tá certo o comando, não tá? Tá, ping o IP da máquina que quer mandar o pacote. Isso, isso. Isso Ih, é rede local. Só de estar demorando assim já é um mau já sinal. não, já não pingou. É, porque é rede local. Faltou uma coisa importante aí, ué. Ué, tô até olhando aqui. Você O não tem que PC1 tá em qual salvar? Você VLAN? tem que salvar? Não, não precisa salvar, não. Né? Eu posso até salvar para você ver aqui que não vai adiantar. Tá? O PC1 está em qual VLAN? Tá na vela 10. VLAN 10. O switch 0 sabe da existência dessa VLAN 10? Sabe? Sabe. Beleza. Então, o pacote que chega do PC1 no switch 0, ele consegue identificar como sendo da VLAN 10. Ah, mas não tá aparecendo IP ali no switch? Não, mas o switch não precisa ter IP. Ele não é roteador. Ah, não, é verdade. Ele só tá olhando. O switch só vai olhar endereço MAC. Tá? Uhum. Endereço MAC e VLAN, que é típico de camada 2. Tá? Bom, então um, chegou um quadro que foi produzido pelo PC1 aqui no switch 0. O switch 0 percebeu que esse quadro chegou pela interface FAST01. Tá vendo meu mouse aí? Ó, Beleza. A interface FAST01 está vinculada a qual VLAN? Se você olhar a tabela, você vê lá em cima, ó. Fast Internet 01, VLAN 10, certo? certo. Então o switch descobriu que o quadro que chegou para ele agora veio da VLAN 10. O que ele faz? Ele manda por todas as portas vinculadas à VLAN 10. Olhando de novo para a tabela, não tem nenhuma porta vinculada à VLAN 10, mas tem uma porta tronco. Né? Lá embaixo, ó, Giga Ethernet 01 está com 2 tracinhos, né? Sim. Significa A uma porta Giga, tronco. a Giga 02 ali, ela tá down. Sim, porque eu não estou usando a Giga 02 desse switch. Eu estou usando Ah, a não. Giga 02 do switch de cima. Tá certo. Tá? Aqui está correto. Ah, não, tá certo, tá Tá? certo. Mas observe que o Giga 01 não tem vinculação com o VLAN, tá vendo ali? Ó? Ah, lá embaixo, não mesmo. Né? Por quê? Porque é a porta-tronco. Uhum. A gente configurou um porta-tronco. Tá? Uhum. Tranquilo. O switch 0, então, vai encaminhar o quadro para o switch 1, porque aqui é uma porta-tronco. Uhum. Tá? E aí ele usa aquele protocolo lá, 802.1q, né? Para poder fazer a marcação. Beleza. Aí o quadro chegou no switch 1, o switch 1 olhou a marcação e percebeu que esse quadro veio da VLAN 10. Né? O switch 1 conhece a VLAN 10? Não, Por que não? porque ele tá com dois tracinhos lá embaixo, os dois, ó. A Giga 01 e a 02 tá. Não tem demarcação de VLAN. Na verdade, aqueles 2 tracinhos significa que aquelas portas são portas-tronco. Né? Se o switch conhece ou não a VLAN 10, eu não consigo olhar pela tabela, o Diego. Tá? Para eu saber se o switch conhece a VLAN 10, eu tenho que usar aquele comando show VLAN brief, para eu ver quais são as VLANs que ele conhece. Né? Olha aqui as VLANs que ele conhece. Peraí. Ah, é só a 1. Só um e aquelas 4 lá que a gente está ignorando. Né? É. Por quê? Cadê a VLAN 10 e a VLAN 20? Não foi setado nele, né? Não foi criado VLAN aqui. É. Então, mesmo que esse switch não tenha conexão com dispositivos finais, como ele é um elemento de ligação, né, de um switch de acesso a outro switch de acesso, eu também preciso criar VLAN neles, porque senão a comunicação não acontece. Chega um quadro que veio da VLAN 10, o switch consegue obter essa informação, só que ele não sabe quem é VLAN 10, porque não foi criado VLAN 10 aqui. Tá? Então eu tenho que criar. Como? Do mesmo jeito que eu fiz nos outros. Configure terminal, VLAN 10, VLAN 20. Eu não vou nem colocar nome agora, não, tá? Criei as duas VLANs. Certo? Olha Certo. só de fazer isso aqui, né,
eu vou repetir o ping. Não pingou também? Não pingou. Espera aí, que eu esqueci de alguma coisa. A minha expectativa agora era que pingasse. Deixa eu ver aqui, switch 1. Ctrl Z. Show. If. Estão aqui. Ah, será que é o problema do nome da VLAN? Deixa eu fazer um teste aqui. Não, aqui, ó, pingou. Ah, Né? pingou. Pingou. Né? Ah, pingou. Pingou. Né? Ah, é o tempo dela ativar a porta lá, né? Então, assim, eu não sei te dizer agora, assim, de pronto, por que demorou, tá? Tem o ARP, que perdeu o primeiro pacote, mas os outros dois, a princípio, não era para ter sido perdido. Mas tá bom. Depois a gente tenta descobrir o que é isso. Pingou, tá vendo? Então, observe que só de ter criado a VLAN 10 aqui, ó, foi suficiente para que a comunicação acontecesse. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu crio VLANs, quando eu trabalho numa rede local que utiliza VLANs, você percebeu, Diego, que eu tive que criar as VLANs em todos os switches? Sim. Né? Mesmo aquele switch que não tem ninguém, não tem nenhum dispositivo final conectado nele. Mas eu precisei criar VLAN. Já tem uma coisa para corrigir no trabalho meu lá, hein? Aí, eu te pergunto, imagine, Diego, que você tivesse um cenário como esse aqui. Nossa. Imagine que você tivesse um cenário como esse aqui. Né? Aí você tem aqui, ó, aqui embaixo, 6 switches de camada de acesso. Você imagina que aqui embaixo fique pendurado as máquinas, né? Os PCs, tá? Aí só que esses switches estão ligados, ó. Esse switch de camada de acesso está ligado à camada de distribuição, a 4 switches de camada de distribuição. Esses 4 estão ligados aqui a 2 switches na camada de núcleo, core, né? E esses switches estão ligados aos roteadores, né? Suponha que eu esteja trabalhando aqui nessa rede aqui, sei lá, com 10 VLANs diferentes. Tem VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, 50, até VLAN 100. Né? Imagina que eu queira fazer com que as máquinas se comuniquem. Como você acabou de perceber, não basta eu criar as VLANs aqui nesses switches que vão receber as conexões dos dispositivos finais. Né? Então, olha só, se fosse para trabalhar com 10 VLANs, eu teria que criar as 10 VLANs aqui, certo? Certo. As 10 VLANs aqui, as 10 VLANs aqui, aqui, aqui e aqui. E teria que criar as VLANs aqui em cima? Tem, né? Porque ele poder Tem, identificar as VLAN que tá vindo de baixo lá. exatamente. E teria que criar as VLANs aqui em cima? Tem também. Tem também. Então, observe, aqui nessa topologia, eu tenho 12 suítes. Né? Eu teria que passar nos 12 suítes criando as VLANs. Né? Então, se fosse 10 VLANs que eu estivesse trabalhando, criando 10 VLANs em cada suíte. Imagine que esse cenário fosse maior. Né? Uma rede muito grande, né? De uma operadora de telefonia móvel, ou enfim, uma rede muito grande que tivesse 100 suítes. E eu fosse trabalhar com VLAN. Já pensou o trabalho? Nossa. Né? Então, o que esse capítulo aqui vem trazer para nós? Esse capítulo aqui é o capítulo 2, só para você poder se situar. Tá? Então, no módulo 3, a gente tinha trabalhado com esse capítulo aqui, ó, lá na outra disciplina, né, LIS, e tínhamos trabalhado também com roteamento dinâmico no semestre passado, né? Que a gente falou de redes de longa distância. Então, roteamento dinâmico. E eu deixei para vocês fazerem estudos autônomos de IGRP, de OSPF, né? Enfim, para vocês poderem completar o módulo. Então, a gente está voltando a esse módulo 3 para poder trabalhar com 3 capítulos que são dessa disciplina Laboratório de Redes Locais. O primeiro capítulo desse módulo que a gente vai trabalhar é esse daqui, o capítulo 2, dimensionamento de VLANs, né? Que é isso aqui. Né? Então, qual é o primeiro assunto que esse capítulo traz para a gente? Aquilo que você está falando comigo que fez, mas não sabia o porquê. VTP. Né? Então, vamos falar do VTP. Né? Então, para que serve o VTP? O que é o VTP? O VTP é uma sigla, né? É um protocolo, né? Que significa, a sigla significa VLAN Trunking Protocol. Né? É um protocolo
né, de entroncamento de VLAN. Ou seja, esse protocolo, o VTP, ele só é executado em links tronco. Então, quando eu configuro o VTP nos switches, o protocolo VTP não vai atuar aqui, ó, nessa porta que é modo acesso, nem nessa. Ele vai somente atuar aqui na porta tronco, tá? E para que serve? E para que serve o VTP? Qual o objetivo de eu usar o VTP? É exatamente, né, facilitar a vida do administrador da rede, no sentido de que ele não precisa sair configurando aquelas VLANs em todos os switches. Ele vai criar aqui, o VTP, ele vai criar uma hierarquia entre os switches. Então, o administrador da rede, ele vai eleger um dos switches para ser o switch principal. A gente chama de switch servidor. Tá? E neste switch principal, somente nele, é que ele vai criar as VLANs. Os demais switches deverão ser configurados como switch clientes. E aí eles vão receber as configurações de VLAN que forem criadas no switch principal. Isso facilita a vida do administrador, não facilita, Diego? Nossa vida. Né? E quanto maior a rede, mais impactante é o uso desse protocolo aqui. Tá? Além desse trabalho, né, de criar as VLANs, imagine que eu tivesse que alterar. Né? Imagine que, por alguma razão, no meu projeto, essa VLAN 10, né, não vai ser usada mais e ela vai ser VLAN 30. Aí eu teria que criar a VLAN 30 aqui, apagar a VLAN 10 que eu tinha criado, né? Criar a VLAN 30 aqui, apagar a VLAN 10 e a mesma coisa aqui. Então, não é só o momento da criação. Qualquer manutenção que eu precise fazer numa VLAN da minha rede, se não fosse o VTP, eu precisaria passar em todos os switches para poder fazer essa alteração. E aí o risco de cometer um erro de configuração é grande, né? Porque às vezes, né, aqui é um cenário pequeno, 3 suítes apenas. Mas se eu tivesse um cenário maior, a chance de eu esquecer de apagar uma VLAN ou criar uma nova VLAN em um dos suítes é grande, né? A chance de eu esquecer disso. Sim. Tá? E aí eu esqueci de um, já é motivo suficiente para poder ter problema de comunicação. Tá? Então, a ideia do VTP é isso aqui. Ó. Vamos lá. Eu vou configurar esse switch 1 aqui como sendo o switch principal, switch servidor. Tá? Na verdade, quando eu trabalho com o VTP de modo padrão, né? Ó, show VTP status. Eu quero ver qual é o status do VTP nesse switch aqui, o switch 1. Né? Ele me diz que o modo de operação é server. Ou seja, o modo de operação padrão do VTP de um switch é server, ou seja, o switch ele é servidor. Então eu posso criar VLANs nele. E ele vai distribuir essas VLANs para os seus clientes. O problema é que todo switch faz isso? Tem esse poder de servidor? Ou não? bom, o VTP é um protocolo da Cisco só, tá? Tá. Existem alternativas, mas o VTP é da Cisco, tá? Então, nos equipamentos da Cisco, todo switch, por padrão, é um servidor VTP. Uhum. Tá? O que significa? Significa que as VLANs que eu crio aqui, ele divulga para os seus clientes. Mas quem são os clientes desses switch aqui? Olha, se eu entrar na configuração do switch 0, deixa eu fazer uma coisa aqui, vou trocar aqui, ó. Switch 0, para ficar mais fácil de identificar os switches aqui. Ó. Hostname, switch 0. Pronto. Vou entrar na configuração de VTP aqui, ó. Show. VTP status. Qual que é o modo de operação dele? Server também. Server também. Então, o que acontece? Aquele outro switch que estava como servidor, ele está informando para a rede quais são as VLANs que ele tem. Né? Ele está informando para os clientes dele. Só que esse cara aqui não é cliente. Esse cara aqui é um servidor. Né? Então, ele está ignorando, né, as informações que o outro switch está passando.
A mesma coisa vai acontecer aqui no switch 2. Né? Deixa eu mudar isso aqui também. Só para ficar mais fácil de identificar. Switch 2. Ó, show, VTP, status. Ó, tá? Então, o padrão, todo switch é um servidor de VLANs. Né? Se ele é um servidor de VLANs, você tem autonomia para poder criar os VLANs dele, né? Só que não tem nenhum cliente que vai se aproveitar dessa informação que é divulgada pelo servidor de VLAN para a rede. Tá? Então, o que eu faço? Olha só. Esse cara já é um servidor. Todos são. Né? Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu vou entrar no modo de configuração global e vou dizer que o meu VTP, olha só o comando que você está falando, Diego. Domínio. Tá? É tipo domínio, né? É um domínio, isso. Eu vou criar um domínio para esse cara aqui. Né? Por padrão, o domínio é nulo. Tá? Acho que não aparece aqui, não. Aqui, ó. VTP Domain Name, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse nome é você que dá, né? Isso. Por padrão é nulo. Tá vendo aqui que não tem nada? Sim. É nulo. Então, eu vou criar, tá? Então, por exemplo, VTP Domain Name, vou chamar de Laboratório de Redes Locais. Tá? Beleza. Então, ó, ele mudou o domínio VTP de nulo para Laboratório de Redes Locais. Maravilha. Tá? Agora, eu vou aqui no switch 0 e vou entrar na configuração global e vou dizer que o meu VTP, presta atenção agora, ele vai deixar de ser modo servidor e vai ser modo cliente. E vou dizer que esse meu switch participa do mesmo domínio do outro, ou seja, o domínio que eu chamei de laboratório de redes locais. Tá? Ele está falando que já foi setado para LR, porque quando eu transformei ele em client, ele já procurou algum domínio e se vinculou. Entendi. Tá? Então ele já se vinculou ao domínio que eu tinha criado anteriormente. Tá? Olha só. Eu vou dar um show, VLAN brief. Né? E o que eu vejo aqui? Eu vejo as VLANs que eu tinha criado, certo? Certo. Opa, cliquei errado aqui. Ó, as VLANs que eu tinha criado, certo? Uhum. Agora, olha que interessante. Eu vou chegar aqui no switch 1, que é o servidor, e vou fazer isso aqui, ó. VLAN 30. Name test. Switch 1. Deixa eu até trocar o nome dele aqui também. Switch 1. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas VLANs? Show, VLAN, brief. Hey, VLAN que eu criei tá aí? Tá aí. Tá aqui, não tá? 10, 20 a 30 embaixo. Isso. Beleza, tá aqui. Então, qual switch que eu tô? Switch 1. 1. Vou deixar do lado aqui, ó. Vamos lá no switch 0. Switch 0. Bom, eu tinha executado o comando show VLAN brief e tinha sido mostrado essas VLANs aqui, ó. VLAN 1, deixa eu aumentar aqui, ó. Ó, eu estou no switch 0, certo, Diego? Certo. As VLANs que tinha 10 e 20, beleza? Certo. Eu criei VLAN 30 aqui no switch 0? Aí não. Não criei. Né? Eu criei aqui no switch 1, certo? Sim. Então, vamos repetir o comando show VLAN brief. Alguma diferença? Ele apareceu a 30 agora. Apareceu a 30 aqui agora. Né? Agora, vou fazer a mesma coisa lá no switch 2. Switch 2, por enquanto, está no modo server. Beleza? Se eu fizer aqui um show VLAN brief, o que apareceu aqui? Ó? Apareceu também. Já apareceu. Eles, de alguma forma, que eles se entenderam e o switch 1 informou o VLAN dele para cá. Olha lá. Isso aqui foi surpresa para mim. Mas não era para aparecer, né? Porque não era. Não estava no link ainda. Deixa eu ver se ele mudou aqui o status do VTP. Show VTP status. Não, ele continua como server. Né? Ele continua como server. Mas, aqui, ó. Eles se comunicaram e entraram num acordo que eles estão no mesmo domínio. Por isso que ele recebeu a VLAN.
Ah, que legal. Tá? Por isso que ele recebeu VLAN. Tá certo? Mas não é recomendável deixar dessa forma, tá? O ideal é você colocar esse Sim, switch aqui como sendo um BTP cliente. Tá? BTP cliente. Por que, que isso aqui é recomendável? Né? Imagine que, olha só, estou no switch 2. sim. Imagine que eu queira, eu lembrei, ó, tem que criar uma VLAN 40. Né? Aí você, né, como administrador da rede, tá tão empolgado que tem que criar uma nova VLAN, você se esqueceu em qual switch você está. Você está É, no switch que é o cliente, né? Aí você vem aqui e faz int não, um VLAN 40, né? Olha o que aconteceu. Ele criou a VLAN 40? Ele ah, entrou no modo de configuração de VLAN? não, Não, ele deu uma mensagem aqui. Ó. Ele está dizendo que a configuração de VLAN não é permitida quando o dispositivo está no modo cliente. Ou seja, isso aqui é uma forma de você garantir que a criação de VLANs vai ficar centralizada num único switch. E isso é bom do ponto de vista organizacional. Tá? O switch cliente, você não cria VLANs nele, você não pode criar VLANs. O switch cliente vai usar as VLANs que foram criadas no switch servidor. entendi. Ok? Então é interessante que você tenha essa abordagem. Agora, olha que legal. Vou pegar um outro switch. Então, olha só. Eu já tinha criado as VLANs, né? Nos, nos, nos suítes, né? Suíte 1, 2, suíte 0, 1, 2. Depois eu fui lá e configurei o VTP, de modo que o suíte 1 virou suíte servidor e os outros dois suítes ficaram como suíte cliente, tá? Criei uma nova VLAN e você viu que essa nova VLAN foi replicada para os outros dois suítes, certo? Bom, Uhum, você pode falar assim, Kleber, mas o trabalho que eu tive de passar em cada um dos suítes e configurar isso daí, era melhor ter criado as VLANs. Bom, numa primeira passagem, pode ser que você tenha razão. Mas imagine que eu fosse expandir a minha rede e colocasse um novo switch. Se não fosse pelo VTP, se não fosse pelo VTP, eu teria que conectar aqui, ó, a Fast 0, a Fast 024, Fast 024, na Fast 024, tá? Então, coloquei um novo switch na minha rede, tá? E aqui, a minha intenção é conectar algumas máquinas também. Conectar algumas máquinas, tá? Então, vou conectar aqui, ó. Beleza, tá? Bom, legal. Se não fosse pelo VTP, você concorda comigo, Diego, que eu teria que sair configurando as VLANs tudo aqui de novo? sim, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 e quantas mais eu tivesse? sim, Né? Bom, com o VTP, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que transformar isso aqui numa porta-tronco, porque o VTP só funciona com porta-tronco. Tá? Olha só, vou até te mostrar aqui. Ó. Eu vou configurar aqui o VTP, eu vou transformar esse cara aqui num cliente VTP. Então, enable primeiro, né? Enable, conf t. Vou trocar o nome do host aqui, fica mais fácil. VTP mode client. Domain LRL. Tá? Então, coloquei ele no modo cliente e coloquei ele no mesmo domínio do outro, certo? certo. Vamos sair daqui, vou dar um show VLAN brief. Cadê as VLANs? É, não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Por quê? Mas o VTP não foi configurado? O VTP foi configurado. Não Foi tem configurado de uma, modo correto? Foi configurado de modo correto. Mas o VTP é um protocolo que roda onde? Numa porta uma porta-tronco. tronco. Tronco. E tem alguma porta tronco nesse switch? Ó, show, interface, trunk. Lembra que do outro switch mostrou alguma coisa? É, isso aí não foi setado nenhum. Não tem nenhuma porta tronco. Mas, Então, o VTP está configurado, tá? Mas ele não detectou nenhuma porta tronco, de forma que ele pudesse, no caso, como ele é cliente, né? Que ele pudesse receber informações de VLAN. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na interface. Usei para conectar esse switch 4 ao outro switch, né? Que é a interface FS01, e vou transformar
Essa interface é uma interface tronco. Tá? Interface tronco. Vamos esperar um pouquinho, que vai ficar... Ah, já ficou verdinho já? Já ficou verdinho? Beleza. Vamos ver se ele já pegou informações das VLANs. Show, VLAN, brief. Ainda não. 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 Eu configurei a porta certa como tronco? É a 24, hein, não é? Ah, tá vendo? É isso aí. Muito bem. Configurei a porta errada, né? É. Configurei a porta errada. Então vamos lá. Voltar aqui. Switch port, conft intfast01. Eu vou colocar como switch port access para tirar do modo tronco, né? Vou na porta fast 024. Aqui sim, switch port mode trunk. Estou esperando isso aqui. Ficou laranjinha porque eu mudei a maneira que ele está trabalhando. Esse laranjinha, os switches estão entrando estão negociando. Uma das coisas que estão negociando é o modo de operação da porta do outro lado. Tá automático. Então, esse cara falou assim: ó, vira tronco aí, porque eu sou tronco do lado de cá. Ah, tá. Né? Outra coisa que eles estão negociando é: olha, me fala quais são as VLANs que você tem aí, porque eu sou cliente, eu não consigo criar a VLAN aqui. Então, por isso que demora um pouco. Os switches, às vezes, estão trocando informações, né, entre eles. Tá? Vou acelerar um pouquinho aqui. Se tiver mais de uma VLAN setada aí no principal, você criou a mais lá. Conforme você vai adicionando, ele vai disponibilizando o que ele vai ter disponível ali. Não entendi. Conforme eu vou Vamos supor, criando... se você criar mais 4 VLAN aí dentro desse switch aí. Aí você vai colocando switch a mais aí. Você cria outro laboratório, você vai colocar um outro switch no laboratório. Quando ele vê que tem uma VLAN disponível, ele vai destinar para ela, pro switch novo. Não tem essa automação, não, tá? O que acontece aqui é o seguinte, olha só. Esse switch 3 aqui é um switch novo, certo? Certo. Agora que eu configurei, eu já tinha configurado o VTP. Já tinha configurado o VTP, né? E agora eu configurei aqui a porta para ela ser tronco, né? Certo. Agora, olha só. Vamos olhar as configurações de VLAN. Quais são as VLANs que esse cara tem? Ó, show, VLAN, brief. Olha aí. Ah, tá. Então, observe. Todas as VLANs que foram criadas no switch servidor, né, o switch principal aqui da minha rede, que eu escolhi esse aqui para ser o principal, né? Todas as VLANs ele passou para esse cara aqui. Tá? Eu não tenho como determinar, o Diego, que ele vai informar somente algumas VLANs. Entendi. Tá? Se eu quiser fazer o filtro de VLANs, é só usar aí sim aquele comando que você tinha falado anteriormente para mim. No tronco, eu digo, olha, eu não quero, vamos supor assim, ó, nesse caso aqui do Switch 3, ele vai trabalhar só com a VLAN 30, por exemplo. Né? Pô, eu não quero nada diferente de VLAN 30 chegando aqui. Aí eu posso configurar a porta-tronco, que eu tinha criado, né? Ela é uma porta-tronco. Eu vou dizer que Native. nessa porta-tronco só será permitido o tráfego da VLAN 30. Entendi. Ah, faltou aqui uma palavra, né? VLAN 30. Tá? Então, as VLANs continuam criadas aqui dentro, tá? Mas ele só está permitindo o tráfego da VLAN 30. Se eu mantiver essa configuração aqui. E se ele, vamos supor, agora está em modo cliente o switch aí. Vamos supor que eu crio um laboratório para frente aí do PC5 aí. E ligo o próximo switch no switch 3 aí. Certo. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos fazer? Vamos. Ó, vou pegar outro switch aqui. Vou conectar, vou colocar aqui embaixo, switch 4. E vou ligar esse switch 4 no switch 3, né? Vou pegar a festa 023 dele e colocar na festa 23 aqui. Isso aqui, né? Isso. Isso aqui, né? Beleza. Esse cara é cliente, né? Ó, eu vou transformar essa porta na porta-tronco primeiro, tá? A porta fast 23. Então, vamos lá. Olha que maravilha que vai acontecer. Conft int fast 023, né? Switch port mode trunk. Beleza. Transformei a porta do switch 4
Porta 23 em porta-tronco. Consequentemente, como a outra porta no modo automático, né? Ela verá tronco também, certo? Certo. Beleza. Agora, olha só, Diego. Eu simplesmente vou falar o seguinte, ó. Esse cara aqui é o switch 4, né? Esse cara aqui, ele vai trabalhar no modo cliente também, né? Ah, Ele vai estar no domínio LRL, né? Olha só ali, quando eu falei que ele é cliente, ele já foi lá e já pegou, né? E olha que maravilha. Show, VLAN, brief. mas Percebeu? mesmo que o Switch 3 aí, que ele é um cliente também, ele tem domínio para deixar passar as outras informações pro próximo, é isso? Isso é uma regra do protocolo VTP, Ah, tá. né? O protocolo VTP ele diz o seguinte: somente o switch servidor pode manipular VLAN, criar, apagar, alterar, né? Pode manipular. Os switches clientes, eles simplesmente recebem as informações do switch servidor e se autoconfiguram. Tá certo? Mas Uhum. o switch cliente, ele tem a obrigação de espalhar as informações de VLAN que ele recebeu do servidor para outros switches que eventualmente estejam conectados a ele. Então, quando eu conectei esse switch 4 e switch 3, não foi o switch 3 que informou, foi o switch 1. Mas a Uhum. informação que chegou do switch 1 para o 3 encaminhou para cá, porque Ah, aqui é uma porta-tronco. E aí, com esse encaminhamento, o switch 4 recebeu as informações de VLAN aqui. Certo? entendi. Então, esse assunto inicial aqui do capítulo 2, ele traz isso para a gente. Ele fala sobre o protocolo VTP. Eu já mostrei para você aqui agora, né, como é que ele funciona. Né? Como é que ele Uhum. funciona. Então, você já entendeu para que serve o VTP, não já? Sim. Uma outra coisa que eu quero explicar para você aqui, para vocês, né? Quem é que está aqui na sala? O Israel? O O Israel foi Caio. embora? Deve ter perdido a conexão, né? O Uhum. Caio é que chegou aí na turma agora. Então, olha só. Aliás, eu não vou falar de outra coisa agora, não, porque o tempo da aula está acabando, né? Então, olha aqui, Diego. Olha aqui, Caio. Então, o que eu tenho aqui? Aqui está falando a visão geral do BTP. Eu acho que essa visão geral você já entendeu, né? Sim. Você já entendeu, né? Então, a ideia do BTP é ter um protocolo que vai permitir que a criação, né, a manutenção de VLANs possa ser centralizada, né, num servidor, né, e esse servidor se encarrega de espalhar as informações de VLAN para os clientes do mesmo domínio. Então, eu não vou demonstrar isso aqui, mas quer dizer que eu posso ter dois servidores em domínios diferentes, com configurações de VLAN diferentes? Posso. Tá? E aí os clientes de cada domínio irão receber as VLANs próprias do servidor do seu domínio. Por exemplo, suponha que aqui eu tenha o C1 sendo um switch servidor do domínio X. E aqui embaixo, todos esses daqui são clientes do domínio X. E o C2 é um servidor VTP também, de um domínio Y. E esses daqui são clientes do domínio Y. Se eu criar a VLAN 10 no switch C1, ele iria informar somente para os switches de baixo aqui, a VLAN 10, que são os switches do mesmo domínio dele. E aí eu poderia ter configurações diferentes. Eu poderia ter, por exemplo, o C2 com uma VLAN, sei lá, 20, e aí somente os clientes dele receberiam essa informação de que é preciso criar a VLAN 20 na topologia. Entendeu, Diego? Entendi. Então, eu posso ter um cenário diferente do que eu fiz aqui. Aqui, no caso, todos os switches têm as mesmas informações de VLAN. Todos, né? Mas se eu criasse um outro switch servidor com outro domínio, eu poderia fazer com que os switches daquele outro domínio tivessem configurações de VLAN diferente desse daqui. Então, esses switches aqui tem 3 VLANs que nós criamos. Todos eles, né? Eu Uhum. poderia ter um outro switch que tivesse outras VLANs. Ah, tá. Tá? Então, o domínio ele é importante para isso. Tá certo? Uhum. Lembrando, né? É um protocolo que trabalha
nas portas tronco. Então, para que a comunicação e a troca de informações ocorra, é preciso que todas essas portas estejam trabalhando no modo tronco, tá? Senão não funciona. Tá? Aqui são alguns componentes do VTP. Então, por exemplo, nós já falamos que eu preciso configurar um domínio. Né? O domínio VTP ele vai ser o mesmo nos switches que vão compartilhar as informações de VLAN, as mesmas informações de VLAN. Tá? Então, um domínio VTP ele consiste em um ou mais switches que são interconectados. Todos os switches em um domínio compartilham os detalhes da configuração de VLAN usando anúncios VTP. Né? O anúncio VTP é assim, podemos fazer uma analogia com os anúncios dos protocolos de roteamento dinâmico. Né? O roteador, né? aqui nós estamos falando de switch, né? Mas fazendo uma analogia com o roteador, quando a gente configura lá o SPF, o RIP ou qualquer outro protocolo dinâmico, ele começa a enviar anúncios para os roteadores vizinhos, para que os roteadores vizinhos saibam quais são as rotas que aquele roteador tem. No caso do VTP, a ideia é semelhante. Quando eu ativo o protocolo VTP no switch, ele começa a enviar anúncios, né, a respeito das VLANs para os vizinhos. E esses vizinhos compartilham com os seus vizinhos e assim por diante. Né? Então, switches que estão em domínios diferentes, eles não trocam mensagem VTP. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Então, aqui eu tenho 4 switches, né? Aliás, 5 switches, né? Porque esse aqui é switch 0, todos no mesmo domínio, certo, Diego? Certo. Agora eu vou pegar um outro switch, vou colocar ele aqui, vou conectar esse switch aqui no switch 1, tá? Vou pegar aqui a porta 23, conectar na porta 23, tá? E vou configurar esse switch aqui como sendo um switch, eu vou enable e host switch 5 e vou configurar ele como sendo, vou manter ele como servidor, tá? Eu vou dizer que ele é o domínio, sei lá, LIS, a outra disciplina, tá? LIS. E eu vou fazer o seguinte, olha só. Show VLAN brief. Observe que esse switch aqui, ele está com apenas a VLAN de número 1, certo? Sim. Ele não recebeu as informações de VLAN do outro switch. Deu até uma mensagem de erro aqui, mas essa mensagem aqui não vem ao caso agora, não. Tá? Ele está falando que é incapaz de negociar porque a porta 23 ela não é tronco, né? Essa porta 23 não é tronco. Uhum. Vamos transformar em tronco, então, só para garantir que não veio a resposta. Então, conft int fast 023 e port mode trunk. Port mode trunk. Tá? Beleza. Bom, show VTP status. Como é que está o meu switch? Ele é um servidor e ele está no domínio LIS. Tá? Os outros switches que a gente configurou estão no domínio LRL, um domínio diferente. Tá? Uhum. Se eu fizer aqui o show VLAN brief, observe que vai continuar apenas com a VLAN 1. Tá? Olha só, eu tenho um switch... peraí. Ainda não foi, né? Eu acho que não está indo porque... Acho que é por causa disso aqui, ó. VTP. Tá, beleza. DTP é outro protocolo. Vou fazer uma coisinha aqui. Depois eu explico por que estou fazendo isso, tá? Okay. Eu vou forçar a barra aqui. E vou configurar na mão a porta 23 aqui para ser tronco. Port mode trunk. Pronto. Certinho agora. Tá? Bom, o que eu fiz diferente aqui? Antes, eu configurava uma porta como tronco de um lado e automaticamente ele configurava tronco do outro lado, certo? Certo. Aqui não aconteceu, tá? Não aconteceu porque os domínios são diferentes.
Mas não é isso que é o importante para esse momento. O importante agora é o seguinte, ó, a porta que eu configurei é show interfaces trunk. Ó, ela é tronco, tá vendo? Ela é tronco, tá? A porta 23 passou a ser tronco, certo? Certo. Lá no switch 1, se eu fizer uma verificação de quais são as portas troncos que ele tem, show interface trunk, vai mostrar, ó, que as portas 24, 23, 24, giga 01 e giga 02, todas são troncos. Todas são troncos, certo? Todas são troncos. Bom, então quer dizer que aqui tem um tronco. Tá? Essa mensagem que ele está colocando aqui é por conta de outro protocolo. De outro protocolo, que a gente vai falar nesse capítulo aqui. Mas vamos lá. O que eu quero? Eu quero que você perceba o seguinte, ó. As VLANs 10, 20 e 30 não estão aqui, certo? Seu. Por quê? Porque esses dois switches são de domínios diferentes. Na verdade, essa mensagem está aparecendo é uma reclamação de que eles são de domínios diferentes. Né? Incapaz de executar a negociação na porta 23, porque o domínio VTP é diferente, né? É inconsistente. É isso que ele está reclamando aqui. Tá? Bom, e se eu pegasse um outro switch aqui agora e conectasse aqui nesse switch 5? Ah, vamos lá, uma outra coisa primeiro. Vamos criar uma VLAN aqui, ó. Vamos ter int VLAN 50. Não vem int VLAN 50, não. Fiz errado. VLAN 50 só. VLAN 50. Name test 2. Tá? Ctrl Z, show, VLAN, brief. O que eu tenho aqui? Eu tenho somente a VLAN que eu criei, certo? Uhum. Muito bem. Agora eu vou chegar aqui, ó. Vou conectar esse switch 6 aqui. Vou configurar essa porta 1 como tronco. T, enable. T. S01. Port mode. Eu não configurei nada de domínio VTP aqui, né? Então ele automaticamente vai se entender com outro switch. Mas vamos lá. Vou sair daqui. Vou fazer um VTP mode client. VTP my list. Né? Então olha só que interessante. Eu tenho aqui na minha topologia, agora eu tenho 7 switches, né? Uhum. Esses switches que estão aqui do lado esquerdo, vou marcar aqui de amarelo, esses switches aqui pertencem a um domínio VTP, que eu chamei de Laboratório de Redes Locais. Tá? E esses switches que estão aqui desse outro lado, eles pertencem a um outro domínio. Tá? A um outro domínio VTP. Eu configurei nesse switch aqui as VLANs, aliás, a VLAN, só foi uma, né? 50. Tá? Como é que está esse outro switch aqui? Ó? Vamos ver? Show VLAN. Olha que legal. Ah, ele puxou. Tá? Ele puxou, mas puxou só 50. Por quê? Porque eu coloquei eles em domínio diferente. Então, os switches de um mesmo domínio trocam informações entre si. Tá? Os switches de outro domínio não vão considerar as informações do domínio anterior e vão trocar informações próprias do domínio. Então, eu posso ter numa topologia configurações diferentes de VLAN que vão ser espalhadas automaticamente por domínios distintos. Mas aí, no caso, se você colocar um PC aí no Switch 6, ele não vai conversar com os outros PC do outro domínio lá. Se ele for de VLAN diferente, não. Tá? Mas, por exemplo, se aqui no caso eu coloquei um exemplo onde as VLANs são totalmente diferentes, né? Então aqui eu tenho 3 VLANs, 10, 20, 30, que é diferente da que eu tenho aqui, certo? Certo. Aí realmente não tem como acontecer comunicação, tá, Diego?
Mas, por exemplo, eu poderia chegar aqui e criar uma VLAN 30 também. Ó, conf T, tá? VLAN 30, né? Eu nem vou colocar nome, não. Pronto, VLAN 30. Né? Então, se eu der um comando aqui, show VLAN brief, olha lá, VLAN 50 e VLAN 30, certo? Vamos no switch 6. Switch 6. Show. Opa. Show. VLAN brief. Ó, atualizou, certo? Bom, o VTP, ele é usado tão somente para poder automatizar a configuração de VLAN. Mas a VLAN 30 que eu tenho aqui é o mesmo número da VLAN 30 que eu tenho aqui, ó. Tá certo? Aliás, eu coloquei VLAN 30, né? Vamos fazer diferente? Vamos colocar VLAN 20. Então, T. Eu vou apagar a VLAN. Como é que apaga a VLAN mesmo? É no, né? No. VLAN 30. Vou apagar a VLAN 30, tá? Apaguei. Ó. Show. VLAN. Brief. A VLAN 30 já era, né? Vamos lá no outro switch, ó. Vamos ver como é que tá no outro switch. Legal. Foi embora também. Sozinho. Então, não é só criar VLAN. Qualquer coisa que eu faça com VLAN, ele atualiza nos outros switches, certo? Vamos criar aqui a VLAN 20. VLAN 20. Né? Ou VLAN if. VLAN 20, certo? Vamos lá no switch 6. Nosso horário acabou, tem aula daqui a pouco. Acho que não vai dar para te mostrar. VLAN 20 está aqui, tá? Agora eu vou pendurar aqui, ó, Diego, ó, um PC rapidão, tá? Certo. Vou pendurar um PC aqui, ó, nesse switch aqui, ó, na interface FS02, e vou configurar essa interface FS02 em FS02. Ela vai ser acesso, né? Vai estar vinculada à VLAN 20. Certo? E vou configurar aqui o endereço IP para esse cara aqui, ó. A VLAN 20 eu tinha colocado 192.168.1, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. 192.168.1.6. Então, vamos lá. Eu criei VLAN 20 aqui nessa parte da rede, certo? Já existia VLAN 20 do lado de cá, certo? Eu configurei o endereço IP do PC6 com o mesmo prefixo IP dos outros PCs da VLAN 20, certo? Vamos fazer um teste aqui primeiro, para ver se está tudo certo. Eu vou pingar primeiro dos PCs da rede amarela. Ping 92.68.1.4. Beleza, está funcionando. Desse daqui para esse aqui, que já existia, certo? Certo. Agora eu vou tentar pingar desse PC2 para PC6. Pingou. Né? Por quê? Porque VLAN 20 é VLAN 20. Não importa o nome dela. Tá? Então, o que aconteceu aqui é que eu criei domínios diferentes de maneira que a automação de criação de VLANs ficou restrita a cada domínio. Então, no domínio amarelo aqui, né, eu criei as VLANs 10, 20 e 30. Então, criei no switch principal e ele espalhou para os clientes. No domínio aqui laranja, eu criei a VLAN 20 e 50. E esse switch principal espalhou para o outro ali. Tá? O VTP é para isso. É só para criar VLANs. Ele não impede a comunicação de máquinas de domínios VTP diferentes. E esse ping que eu mostrei aqui, acho que ficou claro para você, não ficou? Não ficou, entendi. Desde que os PCs estejam na mesma VLAN, não importa se a VLAN foi criada manualmente ou foi criada automaticamente. Se eles estiverem na mesma VLAN, eles vão se comunicar. Beleza? Então tá bom, Diego. Eu vou parar a aula por aqui, porque já extrapolei aqui. Eu tenho outra aula para dar agora. Tá? Então, bom final de semana para você, para o Caio também, que está aqui na sala. E a gente se encontra aí na quarta-feira. Até quarta. Até mais para você. Até quarta.